Meus queridos irmãos, estamos novamente aqui para celebrar o culto em ação de graças por Deus ter nos salvado, nos dado o seu perdão e nos dar a cada manhã a sua misericórdia. Queremos agradecer a Deus porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que está totalmente envolvido em nos levar para a cidade eterna, por nos corrigir quando estamos falhando, porque assim Ele demonstra o seu amor por nós. Queremos rogar ao Senhor também que Ele esteja edificando tanto os irmãos que estão no templo quanto aqueles que estão em seus lares, junto com suas famílias, para celebrar este culto de gratidão a Deus pela vida eterna. Eu convido a todos que abram suas Bíblias no texto do Salmo 77. Salmo 77 fala das grandes obras de Deus e de suas misericórdias para conosco. Salmo 77. Nós leremos este salmo daquela forma que temos lido, temos feito a leitura durante essa quarentena. Eu leio os ímpares, os irmãos leem os versículos pares, e o último versículo, versículo 20, nós leremos todos juntos. Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos passados tempos. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Todos juntos. O teu povo tu o conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Vemos a manifestação do perdão, da misericórdia de Deus, do socorro do nosso Deus, um socorro muito presente na vida do povo de Israel, e recordando tudo isso que Deus fez lá no passado, e sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, nós temos alegria de reconhecer que Deus providenciou todas as coisas. A princípio, o povo ficou um tanto quanto assustado quando viu o mar diante de si e atrás o exército dos egípcios, mas pela providência divina, Deus fez o espetacular. Deus fez um vento abrir o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos. Este é o nosso Deus, este é o Deus da providência, este é o Deus que coloca sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. Ele nos guia, nos corrige, porque mostra o quanto nos ama. Ó Deus, ó providência, com teu real poder, trouxeste à existência o mundo, todo ser,
e a tudo que criaste com benfazeja mão, com uma mão muito boa, forte e ao mesmo tempo afetuosa, as bênçãos não negaste da tua proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par, a criação com gratidão te vem louvar. Nos céus teu nome aclamam, os astros que são teus, a terra e o mar proclamam, és o nosso Deus. Este é o texto do hino de número 30. E convido aos irmãos que abram os seus hinários no hino de número 30, quando vamos engrandecer o Deus da providência, o Deus que derramou sobre nós a criação com todos os seus detalhes, para alimentar o homem e para que o homem cuide desta criação. Deus é o Criador e nós somos os agentes da proteção da criação que Ele achou por bem colocar sobre nós esta responsabilidade. Hino de número 30 para o louvor de Deus, providência divina no ato da criação. Louvemos a Deus. Ó Deus, ó providência, com teu real poder, trouxeste a existência do mundo todo ser, e a tudo que criaste, com benfazeja mão, as bênçãos não negaste da tua proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par, a criação com gratidão te vem louvar. Pelos céus teu nome aclama, os astros que são teus, a terra e o mar proclamam, és o nosso Deus. Ao céu resplandecente, a vastidão do mar, gastaste, ó Deus potente, as três irão guardar, e a terra pequenina nos vinga encontrar. A tua mão divina conserva e proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par,
através do hino, nós podemos enxergar como que Deus age em cada uma. A terceira estrofe é maravilhosa, quando diz assim: nos campos a verdura, dos frutos o sabor, cada fruto o seu sabor e a sua quantidade de vitaminas exatas. Como Deus é sábio, diz ainda: celebram com ternura o teu constante amor. Na segunda estrofe, traçaste, ó Deus potente, as leis que irão guardar, e a tenra e pequenina florzinha em botão, a tua mão divina conserva em proteção. Deus, ele é o Deus dos mínimos detalhes. Se faz isso com uma flor, não fará conosco? A flor vive breve tempo, mas nós temos um tempo maior aqui na terra e teremos a eternidade nos céus. Louvemos a Deus agora com uma oração. Ó Deus querido, amado, Senhor bendito, Deus de toda a criação, Deus criador de todos os detalhes da criação, Deus criador de todos os mínimos detalhes da nossa vida. Como somos gratos, ó Pai, porque de uma maneira espantosa e até mesmo assustadora, o Senhor se fez criança, o Senhor se fez bebê dentro do ventre de Maria, e aqui, Senhor, viveu, sofreu todas as nossas tentações, todos os nossos problemas o Senhor sofreu, mas foi vitorioso, ó Pai. E mesmo sendo vitorioso, foi colocado na cruz. O Cordeiro perfeito foi imolado por nós, foi morto por nós, para derramar sobre nós, pecadores, a graça, o perdão, o lavar e alvejar das nossas vestiduras. Como somos agradecidos, porque o Senhor não ficou preso na sepultura, nem mesmo a sepultura de pedras resistiu ao teu poder, e assim ela se desfez, e o Senhor, rompendo a morte, se tornou ressurreto. Falou com os teus filhos, discípulos nesta terra, derramou sobre eles o Espírito Santo. Ó Deus, como somos gratos pelo teu poder, poder que nos assusta, mas também poder que nos conforta. Recebe, Senhor, toda a graça, recebe, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória que possamos dar neste dia e durante os nossos dias, as nossas vidas, para a tua bendita glória que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos para os momentos de cânticos espirituais, louvando ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa sabedoria, entendendo que Ele está aqui. Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor e louvando ao Senhor. E estando no templo ou em casa, ou na rua, em qualquer lugar, é importante a gente louvar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma. E o primeiro cântico a cantar é ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura
Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Agora vamos cantar o próximo cântico, irmãos. Seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Amém, irmãos. Próximo cântico. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus.
que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer oração, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, ó Pai, pelo Teu infinito amor. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ama, ó Pai, nos amou primeiro, e o Senhor não desiste de nós. Agradecemos, ó Pai, porque independente da situação, de qualquer natureza desse mundo, ó Pai, nem altura, nem profundidade, nem coronavírus, nem nada, ó Pai, nada pode nos separar do amor, Pai, que está em Cristo Jesus. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu infinito amor, Pai. Agradecemos também, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de fazer essa transmissão para quem não pode estar presente aqui na igreja, e que possamos, ó Pai, Te louvar, Te bendizer o Teu nome, ó Pai, estando em nossas casas, estando na igreja, estando em qualquer lugar, ó Pai. Que o Teu louvor nunca cesse em nossos lábios, ó Pai. Esteja também, ó Pai, abençoando a pregação, ó Pai, que iremos ouvir agora, ó Pai, que estejamos com corações abertos, ó Pai, para Te receber, corações atentos e mentes atentas, ó Pai, para ouvir o que o Senhor quer de nós, ó Pai, nesse momento, ó Pai, em nome santo e precioso de Jesus Cristo, perdoando nossos pecados. Amém, Senhor. Convido a todos que abram agora as suas Bíblias no Salmo de número 63. O Salmo 63 vai nos servir como guia para esta manhã. Nós vamos caminhar com Deus no meio do deserto. Assim como Davi está fazendo aqui, neste Salmo 63, eu peço que mantenham aberto o Salmo, porque nós vamos ver versículo por versículo quantas lições benditas Deus tem nos dado aqui. O quanto Davi teve que sofrer na pele para agora nos mostrar como devemos enfrentar os desertos da nossa vida. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aqui o texto de Davi nos mostra que ele estava no deserto. Nesta explicação acima do primeiro versículo, que faz parte do texto original, diz que é Salmo de Davi quando no deserto de Judá. Davi teve que fugir. Absalão estava com parte do exército do seu pai ao lado de Absalão para tomar o trono.
Absalão, ele teve uma irmã, Tamar, que foi estuprada pelo outro meio-irmão. Absalão mata esse outro irmão, meio-irmão, e tenta de todas as formas assumir o trono, porque Davi, seu pai, ao invés de repreender o filho pecador, ainda chorou pela morte deste filho. Absalão, não entendendo isso, que o choro de Davi era por toda aquela circunstância, a filha estuprada, o filho morto, o outro um assassino, Absalão então começa a querer de todas as formas o trono agora. Meu pai não serve mais para reinar sobre Israel. Então Davi, para não matar o seu filho, mas com o dever de fazê-lo, Davi prefere ser levado e vai para o deserto. Nós estamos passando por um deserto. Estamos isolados. Temos que ficar em quarentena. Não podemos andar na nossa cidade de maneira plena. E isso é precaução. Precaução que deve ser seguida com as máscaras, álcool em gel, distanciamento social, porque nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Sim, não podemos arriscar, não podemos nos contaminar e muito menos contaminar o próximo. Temos que amar a nós mesmos para podermos, na mesma medida, amar o nosso próximo. Mas alguns encaram a pandemia e o isolamento, a quarentena, de uma forma e outros encaram de outra forma. Duas coisas, duas formas diferentes, duas maneiras diferentes podemos encarar uma situação. Deserto. Podemos lembrar que o deserto é um lugar de fome, o deserto é um lugar de sede, o deserto é um lugar de animais carniceiros, como as hienas, os chacais. É um lugar onde existem as áspides, as serpentes dos desertos, ratos, escorpiões. O deserto tem um calor exaustivo, um calor superior a 50 graus durante o dia e um frio durante a noite que beira os 0 graus. No deserto nós não achamos o rumo. E aquela areia que o vento vai mudando, as dunas, não conseguimos traçar um mapa. No deserto também existem armadilhas, como a areia movediça. Quando a areia é tão fininha e com o vento ela permanece parada no ar, mas embaixo de si existe um buraco. No deserto é um lugar de sofrimento. O deserto foi um lugar do castigo de Adão e Eva. Para o deserto, o homem separado pelo sumo sacerdote, em Levíticos capítulo 16, depois de fazer o sacrifício dentro do templo, o sumo sacerdote tomava o sangue que descia, que escorria pela tampa da arca da aliança, ia lá, colocava a mão na cabeça do bode e aquele homem levava o bode para o deserto, o bode expiatório. Deserto, isolamento, solidão, podemos encarar como algo terrível, como algo que beira a sepultura. Porém, nós podemos olhar para a solidão, podemos olhar para o isolamento, podemos olhar para os desertos da nossa vida com outros olhos. Primeiro, para que Deus me colocou neste deserto? Não por quê, mas para quê? Para que eu me arrependa, para que eu tenha mais tempo com Ele, para que eu tenha tempo para refletir sobre a minha vida, para que eu possa, junto de Deus, em oração, estudo da palavra, desenvolver atos de evangelização, para podermos orar mais, para podermos ter mais forças para enfrentar a vida pós-isolamento social, para renascermos. Quero lembrar as fases da vida de uma borboleta, como falei há pouco tempo atrás. O casulo é um deserto, um lugar apertado. Nós não podemos ajudar as borboletas rasgando o casulo e libertando a borboleta, porque as suas asas não vão funcionar. As asas precisam ter o exercício,
a musculação para romper o casulo, para então poder bater e ela sair voando. Duas maneiras de se enfrentar o isolamento e a quarentena. E eu peço que os irmãos mantenham o Salmo 63 aberto, porque nós vamos caminhar com Deus no deserto onde Ele nos colocou. Como caminhar com Deus no deserto onde Ele nos colocou? Vejamos os 2 primeiros versículos. Ó Deus, Tu tens sido meu Deus forte. Deus forte. Este é o âmago, esta é o cerne, isto é o principal das alianças feita por Abraão em Gênesis 17, e também nós vemos em Hebreus 8, versículo 10, que esta fortaleza que Deus se faz é a razão de ser da aliança. Eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. Vimos no domingo passado, o Salmo 61, que Deus se mostra como uma caverna no meio da montanha, Deus se mostra como uma torre forte, Deus se mostra dentro do tabernáculo e Deus abre as suas asas para nos proteger. E Davi aqui está nos ensinando que este Deus forte é que ele busca ansiosamente. Se ele busca ansiosamente, é porque dá para conhecer Deus e ele já conhece a Deus. Vemos que a primeira lição que aprendemos aqui é que ele recorre a quem ele já conhece, aos poderes que ele já reconhece que Deus tem. E depois vai nos ensinar o que é louvor. Sim, o que é louvor. Porque buscar a Deus como Deus forte, buscar a Deus ansiosamente, é uma atitude de adoração. Quando mostramos a nossa pequenez e buscamos o refúgio em Deus, nós estamos louvando a Deus por ser Ele o nosso protetor. E vejam de que forma, como Ele usa os aspectos até mesmo negativos do deserto para mostrar como a sua alma está em relação a Deus. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Ele estava no deserto, numa terra árida, exausta, sem água. Eu comparo, ó Deus, a minha ansiedade em te buscar como aquele peregrino que está totalmente perdido no deserto, sem água, numa terra seca, exausta, sem nada. Eu estou com sede, eu preciso descansar, o meu corpo te almeja, eu quero descansar em ti, eu estou cansado, exausto. Veja agora o versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Deus é a fonte. Deus é a fonte desta sede que Davi está sentindo. Deus é a fonte desse descanso da terra árida, exausta, em que o seu corpo almeja não apenas matar a sede, mas ter o descanso e a proteção do sol escaldante do deserto. Assim eu te contemplo. Ansiedade por estar no santuário de Deus. Ansiedade por estar junto com os irmãos da fé. Ansiedade que se compara a uma sede no deserto de buscar a Deus para adorá-lo. Vejam comigo, por favor, ali no versículo de número 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Nós vimos no Salmo 61 que asas, a proteção das asas, não está Deus ali, Davi, no Salmo 61, diminuindo Deus, a fortaleza, o refúgio de Deus no deserto, como se fosse uma torre preparada, é um pouco mais frágil que uma caverna no meio da montanha. O tabernáculo coberto de peles é mais frágil ainda, mas Deus está lá. E o abraço de uma ave quando protege os seus filhotes. Porque nesse abraço afetuoso, nós temos a imaginação que as penas
são frágeis, que os músculos das asas das aves são frágeis, mas ao mesmo tempo que protege, são fortes, protege com carinho. No Salmo 61, Davi busca apenas refúgio ali. Mas agora, no meio do deserto, ele diz que debaixo à sombra dessas asas, dentro do aconchego dessas asas, ele canta jubiloso. Mas ele está no deserto, mas ele canta jubiloso, canta com alegria. Nós enxergamos que no deserto da nossa vida, nós vamos aprender o que é, como é adorar a Deus com ansiedade. Assim eu te contemplo. A minha alma está seca e eu preciso da fonte da água da vida. A minha alma está exausta e eu preciso descansar em ti. A minha alma está totalmente como alguém perdido no deserto e eu preciso ser encontrado pelas asas, e embaixo dessas asas, da proteção que o Senhor me dá, eu canto feliz, jubiloso, uma explosão de alegria. Davi está aprendendo no deserto que a dureza do deserto lapida o nosso ato de adoração, o nosso ato de submissão à adoração. Misericórdia quero e não holocausto, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Davi, no deserto da vida, ele deseja imensamente ser útil na adoração. Eu canto jubiloso. E todos de Israel sabiam que Davi, mesmo sendo rei, sendo um grande guerreiro, era um grande musicista. Era um grande instrumentista e compositor. Suas músicas eram usadas no templo e eternizadas no livro dos Salmos. Ele era um leigo, mas um leigo que aprendeu no deserto da vida como Deus deseja a adoração. Ansiosamente, com sede comparável a uma sede do deserto, eu quero te adorar no santuário. Eu quero reconhecer-te no santuário. Eu quero ali no santuário sentir o brilho da tua glória, da tua majestade, dizendo sim ao meu louvor. Eu quero receber o calor afetuoso das tuas asas, motivando a minha adoração. Poderíamos ficar o dia todo falando sobre isso, mas temos que ver mais dois aspectos importantes, duas maneiras de olhar o deserto. A primeira delas, o deserto nos ensina a adoração. Versículos 7 e 8. Versículos 7 e 8. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Desprovido de todos os instrumentos de felicidades, que são ilusórios, ele reconhece nesse ato de adoração apenas Deus. Não tem mais nada ali. Não tem mais nada. Ele tem apenas Deus. No deserto, na solidão que Deus nos coloca muitas vezes, Ele nos coloca ali para que possamos reconhecer a nossa pequenez e possamos nos deleitar na grandiosidade de Deus. Ele nos coloca conscientes da nossa fragilidade, conscientes da nossa pequenez. E Ele nos coloca a eficácia de sua força, a eficácia do seu poder. Ele nos coloca ali neste deserto, exatamente para nos deleitar em quem Deus é. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, e desfrutar do deleite que Deus nos dá. Vemos aqui no texto ainda Davi, agora retornando ali para o versículo 3 até o versículo 6, nós vemos que neste reconhecimento de quem Deus é, Davi diz assim: porque a tua graça
é melhor do que a vida. A tua graça, a salvação, as tuas misericórdias são infinitamente melhores do que aquilo que traz uma alegria ilusória, temporária na minha vida. A tua graça é melhor do que a vida. Paulo, a minha graça te basta. Ainda precisamos compreender de uma maneira mais profunda, queridos, o que significa a palavra graça. Qual é o poder desta palavra? O que está nestas letras e neste ato salvífico? O que Deus está fazendo por nós? Estudar realmente a graça, meditar, mastigar do que significa a graça. E ele diz aqui, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Eu expresso, eu externizo o louvor. Veja o versículo 4. Assim, desta forma, acreditando que a tua graça é melhor do que a vida e colocando louvores nos meus lábios, assim cumpre-me bem te dizer enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Queridos, levantar as mãos é algo extremamente, não simbólico, mas extremamente profundo, muito mais do que ficar fazendo assim. Eu me rendo em teu nome e para a tua glória, eu me rendo. Eu não vou reagir. Isaías capítulo 6 fala que os anjos com 2 asas cobrem o rosto, com 2 asas cobrem os pés e com 2 ficam voando. Ficam aguardando a ordem. Mas nós não temos asas, nós não temos 6 mãos, 6 braços. Por isso que eu me rendo. Eu não vou reagir enquanto o Senhor não falar que eu preciso reagir. E esta expressão eu me rendo quer dizer eu dependo totalmente do Senhor como meu guia, como meu protetor. Eu dependo totalmente do Senhor e não vou reagir esperando as tuas providências, a tua misericórdia, a tua correção. Eu me rendo. Todas as vezes que algum cântico espiritual falar sobre levantar as mãos, nós estamos nos rendendo a Deus como aquele que nos guia, que nos dá misericórdia, que nos dá proteção, que nos corrige, que nos coloca de volta no caminho certo. Não é simplesmente um ato orgânico, um ato físico, mas é um ato espiritual. E temos que mostrar depois do culto esse ato espiritual de rendição a Deus. Nos render aos braços do Senhor. Porque se for apenas um ato de um cântico, de um hino, não serve para nada. Não serve para nada. Não é um ato de adoração. O ato de adoração é aquele que nasce no fundo do nosso ser. Eu me rendo a ti. Pegue na minha mão direita e me guie por este caminho, como Isaías 41 nos fala. Que Deus nos toma pela mão direita e diz, não temas, eu te ajudo. Ele nos ajuda em todas as circunstâncias, inclusive a enfrentar a pandemia, inclusive a enfrentar a quarentena, inclusive a enfrentar qualquer contaminação durante a adoração. Adorar a Deus. Dentro do corpo de Cristo, queridos. Pensem nisso. Pensem nisso. Continua o texto, versículo 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Davi está dizendo que o seu louvor é incessante. Assim como a comida fortalece, a presença de Deus nos fortalece.
O buscar a Deus, diz o texto aqui, nos render a Deus e buscar a Deus também no nosso leito, quando estamos sem sono, também nos fortalece. Aproveitar esses momentos em que o sono está demorado, aliás, ouvir o sono está demorado, ou acordar de madrugada, Davi está dizendo que o deserto me leva a aproveitar estes momentos como se fossem momentos em que eu estou me alimentando de fartura, e da gordura farta-se a minha alma, nos fartar, nos alimentar, nos satisfazer com a palavra do Senhor, mas com palavra de adoração. Porque após o versículo 6 tem o 7, quando ele fala das asas, e ele embaixo das asas, ele canta jubiloso, canta feliz. Deleitar-se em Deus. Eu posso olhar para o deserto como o lugar da areia movediça, um lugar sem rumo, o lugar dos animais carniceiros, o lugar das serpentes. Mas eu posso olhar para o deserto e ver que ali eu aprendo a adorar a Deus. Ali eu aprendo a me deleitar em Deus. E veja uma coisa espantosa nos versículos de 9 a 10, 9 e 10, que o deserto, ao invés de ser um lugar da nossa perdição, o deserto se transforma no nosso protetor e no nosso vingador. Deus usa a nossa solidão, Deus usa o nosso isolamento social, Deus usa a nossa quarentena para mostrar que isto será a nossa proteção e que isto será a nossa vingança. Vejam, versículos 9 e 10. Porém, enquanto eu estou me deleitando em ti, enquanto eu estou adorando a ti, enquanto estou me rendendo a ti, enquanto debaixo das tuas asas eu canto jubiloso, enquanto isso acontece, vejam só o que acontece com aqueles que nos perseguem, com os problemas do deserto. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Não ficarão de boca aberta, abismados, mas cairão no abismo, areia movediça. Enquanto eu confio na tua graça, enquanto eu confio na tua proteção, enquanto eu confio na tua providência, enquanto eu confio em ti, enquanto eu louvo a ti, aquilo que seria para me assustar, a areia movediça, aquele terreno que parece firme, mas quando eu piso eu afundo, aquilo ali será usado contra os meus inimigos. Eles é que estarão cegos para o abismar-se nas profundezas da terra. O isolamento social, o isolamento da quarentena, o isolamento do nosso deserto existencial vai fazer com que os inimigos caiam no abismo que eles queriam que nós caíssemos. Que eles queriam que nós caíssemos. Versículo 10. Serão entregues ao poder da espada, a espada com que querem nos matar, e virão a ser pasto dos chacais. Por que será que ele usa o chacal? Conhecendo um pouco mais dos chacais. Os chacais são da família dos lobos, né? Raposas um pouco mais maiores, e que elas sobrevivem comendo o resto de outros animais. Por isso que o chacal é um animal carniceiro, assim como a hiena. Se aproveita da força de outro animal mais forte que mata a presa, se satisfaz, vai embora e depois eles vão lá comer o resto. Muito embora exista uma espécie, o chacal capa preta, né? Nada a ver com o pastor alemão capa preta, mas o chacal que tem o dorso preto, negro, ele anda em bandos à noite, então eles matam uma presa e comem a presa. Mas diferente deles, aqueles do deserto só comem o resto.
Então, Chacal, bem escolhido por Davi, está mostrando que são aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas intrigantes, aquelas pessoas que ficam apenas por detrás, que outros tenham testa de ferro, que outros enfrentem a dificuldade e ele vem depois apenas para desfrutar da festa. Ele mesmo não põe a cara à tapa. Ele mesmo não se mostra como traiçoeiro, mas usa outros. Uma coisa impressionante do Chacal é que quando tem alguém no deserto andando, perdido, os chacais começam a uivar ao redor dessa pessoa. E eles vão uivando de longe, vão fechando o círculo como se fosse uma espiral. E quando percebem que a pessoa está já morrendo, eles chegam mais perto e começam a uivar ao redor desta pessoa. O que isso quer dizer? A pessoa está no deserto, a pessoa está cansada, a pessoa está sedenta, a pessoa está com fome, não tem uma sombra para se esconder. Sabe que ninguém sabe que ela está lá, ela está perdida, sabe que vai morrer, tem poucos momentos de morte, e quando os chacais uivam, as pessoas sabem que o relógio da sua vida está bem adiantado, elas vão morrer mesmo, porque os chacais só comem carniça. Embora elas saibam que os chacais só comem carniça, o fato deles estarem ao redor da vítima, uivando, eles estão dizendo, você vai morrer. E eu vou te comer quando você estiver estragado. Ninguém vem ao seu socorro. Quando Davi, inspirado pelo Espírito Santo, usa o chacal, ele está usando exatamente nesse sentido. Aqueles que ficam ao nosso redor, tentando nos derrubar, tentando tirar a nossa paciência, eles é que vão cair. E os chacais vão devorar. O deserto para nós, quando o nosso deserto se transforma num ato de culto, aqueles que querem contra a nossa vida, abismar-se-ão e serão devorados por aqueles que deveriam nos amedrontar, mas que Deus acaba usando para nos proteger e para a vingança dele. E foi assim. Nós sabemos que no final da vida de Absalão, ele foi morto por causa da sua vaidade. Seus cabelos ficaram presos num galho. Um soldado, um oficial de Davi, jogou a sua lança. Irmãos, como nós estamos enfrentando o nosso deserto? Como está sendo a sua quarentena? Lugar de desespero ou lugar da contemplação da glória de Deus? Lugar de refazer e fortalecer os seus atos de adoração. Lugar onde temos a alegria de perceber que os nossos inimigos acabam sendo transformados em instrumentos de Deus para a nossa proteção. Como é o deserto da sua vida? Hino 114. Hino 114. Tão lindo, tão belo, gostoso de se cantar, e fala da nossa peregrinação. Nós peregrinamos por sobre os montes, nossa cidade tão bela, com tantas montanhas e montes, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E mesmo pelos vales, nós estamos sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco,
disse Jesus, que nos desertos da nossa vida possamos sempre contemplar a luz da glória de Deus, a luz da graça de Deus, a luz da presença de Deus. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a própria fonte de luz. As escuridões que surgem na nossa vida são nada diante da luz do Salvador, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Eu tenho o costume de dizer que não existe uma luz no fim do túnel. A luz caminha conosco dentro do túnel. A presença do Senhor. Louvemos a Deus com o hino 114, Brilho Celeste, que a glória do Senhor nunca se aparte de nós. Cantemos. Peregrinando sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Sombras por toda parte, o Salvador não pode ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, deixa minha alma, glória do céu. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguir o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. E eu sou dele. Cristo não é um objeto meu. Cristo é o meu amado. Cristo é o meu amado, que não nos deixa sozinhos no deserto da vida. Oremos. Ó Pai querido, nós engrandecemos o teu nome, porque na nossa peregrinação nesta terra, estamos sujeitos, ó Deus, a desertos, estamos sujeitos, ó Deus, aos chacais, estamos sujeitos, ó Deus, à exaustão, estamos sujeitos, ó Deus, à sede espiritual, mas queremos agradecer porque mesmo no deserto, o Senhor é a fonte da vida eterna, o Senhor é a fonte de tudo que eu preciso. Senhor, permita, ó Pai, que nos atos de enfrentar o nosso isolamento social, o fato de enfrentar, ó Deus, a solidão, o fato, Senhor, de enfrentar a quarentena, seja também um ato teu de nos aprimorar na adoração, nos aprimorar no deleite da tua graça, da tua misericórdia, das asas com que o Senhor nos protege afetuosamente dos problemas. Que possamos, ó Deus amado, nos nossos desertos, que os nossos medos se transformem, ó Deus, em ferramentas nas tuas mãos para nos livrar de toda e qualquer tentação,
de todos os momentos de queda, que aquilo que nos assusta sejam, ó Deus, instrumentos, ferramentas para que o Senhor nos vingue daqueles que tentam tirar a nossa paz, tentam desviar os nossos olhos da fé, tentam tirar a nossa confiança na tua providência. Senhor, que cada família que está participando desse culto, quer no templo, quer em seus lares, sejam edificadas assim, com a certeza absoluta da tua graça, misericórdia e presença. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês e que possamos nos encontrar à noite, ou no templo, ou nos seus lares através da gravação. Observem nas listas de WhatsApp da igreja se ainda existem vagas para a noite. Havendo vagas, não perca, venha participar conosco. Aqui está tudo protegido, mais protegido do que na rua, mais protegido que em supermercados, mais protegidos que em açougues, mais protegidos que em padarias, mais protegidos que nas ruas da nossa cidade. Aqui está também a proteção e providência de Deus. Bom domingo a todos. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. You hidden glory in creation, now revealed